E a gente vai conversar sobre alguma coisa muito importante. A pandemia, infelizmente, fez com que todo mundo ficasse em casa e, pior ainda, que as pessoas tivessem um medo muito grande do vírus. Infelizmente, as pessoas acabam deixando de lado outros sintomas. Isso, gente, tem acarretado no impedimento de diagnósticos importantes, como, por exemplo, o do câncer. E para a gente entender como é que isso tem ocorrido, como devemos agir, eu converso via Skype com o coordenador de dermatologia do IBCC Oncologia de São Paulo, conselheiro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, atuante nos hospitais privados Albert Einstein Samaritano, doutor Aldo Toschi. Olá, doutor Aldo, bom revê-lo, tudo bem? Oi, Cláudia, como vai? Muito prazer em estar com vocês de novo. Bom, o prazer é todo nosso, eu fico muito feliz. O doutor Aldo é um médico excelente, é um médico que leva o paciente a sério, não se cansa de estudar. E em uma das consultas, no papo com o doutor Aldo, ele me falou: Cláudia, eu estou muito preocupado porque as pessoas estão adoecendo, algumas chegam num estágio de câncer um pouco mais avançado, deveriam ter sido diagnosticadas um mês antes, e aí a doença já tomou um peso maior, né? Um tamanho, uma proporção maior. Então, eu queria que a gente conversasse sobre isso, doutor Aldo. Exatamente o que é que está acontecendo? Então, Cláudia, é o seguinte, existem muitas pessoas que estão em tratamento no momento e muitas pessoas que deveriam começar os tratamentos no momento, né? E isso, em função da pandemia, esses pacientes estão deixando de começar a se tratar. Então, mais do que isso, estão deixando de ser diagnosticados, né? O diagnóstico está sendo tardio. E estima-se que daqui para frente nós vamos ter um acúmulo, nesses próximos 2, 3 meses, né, de casos novos que vão ser diagnosticados mais tardiamente. Alguns podem ser pegos a tempo e serem tratados adequadamente. Outros podem mudar de faixa de gravidade, a gente chama isso de estadiamento, né? E isso pode se tornar muito grave. A gente tem que ter em mente os dados oficiais, né, de que existem no mundo 450 mil casos de câncer em todo o mundo, né? A estimativa é essa. E que, de acordo com a Academia Americana de Câncer, a Sociedade Americana de Câncer, todos os anos, 5 mil novos casos de câncer cada dia são diagnosticados 5 mil novos casos de câncer nos Estados Unidos. A gente tem que imaginar que nós temos uma proporção a ser imaginada, né? A ser seguida. O Brasil tem uma população que é metade da americana, então nós devemos ter em torno de 2.500 casos de câncer ao dia surgindo cada dia. E se os diagnósticos tardarem, nós vamos ter problemas lá na frente com essas pessoas. É algo que a gente realmente precisa ficar atento. Agora, então, pensando assim, o que é que as pessoas podem perceber como sinal de que elas precisam, de fato, procurar ajuda, buscar um dermatologista e checar o que é que pode estar acontecendo? Eu posso falar pela minha área, né, dermatologia, mas eu gostaria também de falar de outras áreas, né? Tá, ok. Existem vários, assim, os exames de rotina em pacientes que já têm um segmento, pessoas que fazem segmento para risco maior de câncer de intestino, de estômago, de pulmão, pessoas que já têm suspeita, eles não devem abandonar esses exames. Então, fazerem seus check-ups rotineiros, procurarem seus médicos e darem sequência aos exames, porque esses exames talvez serão pedidos tardiamente, né? Então, no caso de dermatologia, a gente tem que lembrar principalmente do melanoma. O melanoma é um câncer bastante fácil de tratar no início, se ele for pego bem no começo. Mas se ele sair dessa faixa, dessa janela de oportunidade ideal, nós podemos ter riscos de disseminação desse tumor. O melanoma é muito grave. Então, o câncer melanoma, ele se mostra através de manchas escuras, de pintas pretas que possam mudar de cor, podem mudar tanto para mais quanto para menos, eles podem tanto escurecer quanto se tornarem mais claros, né? Um crescimento repentino numa pinta, numa sarda, é bom passar com o dermatologista para ser examinado. Essas são lesões de maior risco. Os carcinomas, os cânceres de pele são divididos em 2 grandes grupos, né? O câncer melanoma e o não melanoma. Os não melanomas são normalmente os carcinomas. São tumores de menor gravidade, menor risco de vida.
Então, feridas que não cicatrizam, pequenos tumores na pele, devem ser sempre muito bem observados. De qualquer maneira, a atenção maior tem que ser vista com aquelas lesões pigmentares. Então, são pintas, sardas escuras que possam estar sofrendo mudanças. Ok. Quando a gente tem uma pinta ou uma mancha de nascença, mesmo que ela mude ao longo da vida, é sinal de atenção ou não? Se a gente nasceu com ela, tá tudo certo? Não. Ela pode se transformar em melanoma e é bom ficar atento. É óbvio que as pintas podem sofrer mudanças até benignas, até bastante tranquilas e que não vão representar risco para o paciente. Mas hoje, o exame que se faz do paciente não é mais aquela olhadinha, não é? A gente não consegue mais falar isso só de olhar para a lesão por fora. A gente tem que examinar através de um equipamento chamado dermatoscópio. E muitos pacientes que têm várias pintas ou que tiveram parentes que tiveram melanoma no passado, eles têm que ser examinados através de um outro exame chamado mapeamento corporal, onde a gente fotografa o paciente e faz o exame dermatoscópico de várias pintas. E é essa análise que deve ser vista e deve ser acompanhada. Esse paciente não deve deixar o seu exame de rotina para lá. Já esperamos 2, 3 meses, ok, estamos no auge da pandemia, daqui para frente é bom retomar a rotina, né, e não retardar mais esse tipo de atenção. Perfeito. Então, quem estava em tratamento precisa continuar e quem sabe que precisa buscar um médico, precisa buscar esse médico. Os médicos, eu sempre falo aqui, né? Todos fizeram um juramento, continuam atendendo e é importante esse atendimento, não dá para parar, porque infelizmente as outras doenças continuam acontecendo apesar da Covid-19. Então, nós nunca paramos de atender e nós chegamos a operar vários casos agora de março para cá, né? De tumores em nariz, em região de pálpebra, são áreas, até tumores menos agressivos, mas que se crescerem 2, 3 meses, eles podem se tornar muito grandes depois. E hoje a gente tem a facilidade nos hospitais já de conseguir fazer o teste antes. Então o paciente interna, antes de internar ele faz o teste para o Covid. Se ele não estiver contaminado, ele vai ter um risco muito baixo de ter qualquer complicação. Qual é o problema desse paciente? Se ele estiver contaminado pelo Covid, for submetido a uma cirurgia e depois, no pós-operatório, desencadear essa doença, né, a infecção viral, ele poderia ter complicações muito sérias e aí poderia se perder o resultado da cirurgia. Mas há como se pedir testes e há como garantir uma segurança para esses pacientes. Eu só queria lembrar para você, se eu tiver tempo, não sei se eu posso ter mais um minuto. Por favor. Eu vou ler aqui uma tabela, foi determinada uma tabela no jornal de clínica médica americano de 3 níveis de preocupação: baixo, intermediário e alto risco. Quer dizer, lesões que podem esperar até uns 3 meses sem ser tratadas, sem ser abordadas, né? Seriam os tumores não melanoma, né? Os tumores de próstata de baixo risco, de baixo ou moderado risco, quer dizer, são aqueles que foram diagnosticados e que não são tão invasivos, mas se ele não tiver um diagnóstico, se ele tiver um diagnóstico, ele pode se aguardar para a cirurgia, né? A mesma coisa também com tumores de tireoide, né? Alguns tumores pequenos de rim, né? E casos que os médicos considerem ainda relativamente simples. Então tem tanto na pele quanto na parte hematológica. Na parte hematológica seria tumores crônicos hematológicos. Então, assim, esses seriam considerados de baixo risco e que poderiam se aguardar até 3 meses. De risco intermediário, o máximo seria de 3 meses aceitável, né? Não postergar o tratamento de químio ou tratamento cirúrgico para tumores de alto risco de próstata, de cólon, né? De câncer cervical e de melanomas de baixo risco. Na parte hematológica, a quimioterapia para tumores de mama avançado, de cólon e de pulmão. E de alto risco que não se deve postergar seriam os tumores de pulmão maiores, os tumores avançados de colo intestinal com obstrução, os tumores de endométrio de útero, né, já mais avançados, os tumores de pâncreas, de ovários, de fígado, né? Então, assim, existe uma gradação, os médicos sabem disso, né? A classe médica sabe disso, e o paciente não deve se contentar em ficar em casa passivamente. Ele deve procurar uma orientação, e nós do IBCC sempre estamos lá, temos um sistema de plantão, onde o oncologista avalia o paciente e vai dizer qual é a urgência desse tratamento ser iniciado imediatamente ou não.
Essa seria a mensagem que eu gostaria de passar para vocês de modo muito breve e simples, né? Mensagem importantíssima. Doutor Aldo, eu só queria agora que a gente terminasse, como a gente está sempre fazendo uma relação com a Covid-19, falando um pouquinho das erupções cutâneas, que às vezes assustam quem tem a Covid-19, mesmo que de forma leve, né? Quando a gente percebe uma erupção cutânea e não associa a Covid-19, muitas vezes a gente pensa, que será isso? Será que é um câncer? Porque é algo que aparece, né? E aí às vezes assusta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que ela é e o que as pessoas devem fazer. Então, olha, a Covid está surpreendendo a gente porque tem várias manifestações dermatológicas possíveis. Qualquer vírus pode causar reações de pele, né? A gente conhece o vírus do sarampo e as manchas de sarampo que dão na pele. Quem é um pouco mais velho e teve o sarampo, né? Quem não tomou vacina, lembra de como é que é aquele vermelho, aquele eritema do sarampo, né? Aquele vermelhão que dá no corpo. Então, as viroses podem causar reações de pele. E a Covid é mais um vírus. A gente não estava habituado a esse vírus, ninguém tinha visto ainda, e estão surgindo cada dia mais relatos de casos. Eu estou com um paciente meu, um paciente idoso, que teve um quadro dermatológico muito incaracterístico, que a gente já conhecia nele pensando que fosse uma alergia, e no final ele evoluiu também com outras lesões, além da pele, umas lesões de rim também. E a gente hoje teve uma confirmação de que parece que ele teve Covid e que não foi um quadro muito manifesto. Quer dizer, a parte pulmonar dele foi muito pouco afetada, foi praticamente sem sintomas pulmonares. E hoje eu estava conversando com um colega que está vendo esse caso comigo e a gente está vendo um problema. Eu tratei da parte dermatológica imaginando que não fosse nada a ver com a Covid. Infelizmente ele saiu bem disso, não desenvolveu a Covid, mas a gente está vendo que ele tem uma pequena lesão renal. Então, assim, a gente não entende muito bem como ele funciona, mas parece que o vírus pode causar alteração em pequenos vasos, da pele, dos rins, né, do próprio cérebro. Então, são as vasculites. E isso pode se manifestar a partir de bolhas nas mãos, nos pés, avermelhamentos, um aspecto como se fosse um rendilhado nas pernas, a gente chama isso de livedo reticular, como se a circulação tivesse toda aparente nos membros inferiores, nas mãos, né? Coceiras atípicas, né? Quadros assim, difícil entendimento. Não é aquela alergia convencional que todo mundo já está acostumado a ter, mas seria um quadro rápido, súbito, né? Uma coisa rápida e que a pessoa nunca teve, nunca experimentou. Isso pode ser manifestação também da Covid. Ok. De toda forma, eu queria deixar esse alerta aí para a turma. Na dúvida, procure um médico, né? E assim, se é alguma coisa relacionada à pele, procure um dermatologista. Se você suspeita de algo mais grave, como um câncer, procure um oncologista. Enfim, mas não fique só. A gente não pode simplesmente ficar amedrontado e deixar que as outras doenças cuidem da gente, né? A gente é que tem que se cuidar. Então, busque soluções. Então, Cláudia, só para frisar que os hospitais, num primeiro momento, foram pegos de surpresa, a gente não tinha rotinas, né, para dividir os fluxos, né, para criar fluxos específicos. Hoje, os bons hospitais de São Paulo, a maioria dos hospitais estão muito bem aparelhados, muito bem preparados para isso. Então, existem fluxos diferenciados para pacientes com suspeita de Covid, sem suspeita de Covid, a equipe toda está paramentada. Então, isso tanto em hospitais quanto em consultório. O consultório também está adaptado para isso. A gente tem condição de atender com segurança. É óbvio que se o paciente chega já com um quadro suspeito de infecção viral, ele deve já falar isso logo de entrada, porque ele vai ser encaminhado para um outro tipo de atendimento. Mas a gente tem como fazer todos os exames com muita segurança, sem muito problema. Além do câncer, eu queria lembrar que as pessoas adoecem e morrem de outras coisas. Os AVCs, né? Os AVCs são importantes, as pessoas podem ter infartos, né? Então, outras dores, dores de cabeça súbitas, procure o pronto-atendimento. As pessoas não devem confiar somente na opinião do aplicativo ou somente no médico que está à distância. É sempre muito sério. Ontem, eu tive o desprazer de sepultar uma amiga querida, paciente e esposa do meu primo, que faleceu de um AVC, enquanto ela estava preocupadíssima com álcool gel na casa dela, né? Ela teve um sangramento, uma hemorragia cerebral,
ficou 40 dias numa UTI e não faleceu de Covid, faleceu de uma doença muito mais comum e o que mata muitos brasileiros, né? Então fica aqui uma lembrança que eu gostaria de deixar, que a vida dessa mulher brilhante, queria deixar uma homenagem a Cláudia Werbach Kogan, uma querida amiga, uma moça que falava 5 idiomas, uma pessoa especial na nossa vida e que nos deixou por uma doença que poderia ter sido vista se ela tivesse feito os check-ups dela convencionais. Então, são outras doenças que estão matando também. Meus sentimentos a toda a sua família, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo alerta a toda a nossa população, aos nossos telespectadores. Eu vou passar os seus contatos, doutor Aldo, mas até a próxima oportunidade. Obrigada, viu? Imagina, Cláudia, um abraço para você, para todos os telespectadores, obrigado pela oportunidade. Também, o site do doutor Aldo é www.aldotoschi.com.br, no Facebook Dr. Aldo Toschi e o Instagram Aldo Toschi Dermatologista.